Portugueses, brasileiros e americanos. É o tema de hoje. Olá, bem-vindos a mais um videoblog. Hoje falamos sobre portugueses, brasileiros e americanos. E acerca dos portugueses, eu tenho de dizer que os portugueses são burros, usam bigode e têm uma padaria. E os brasileiros são uns bandidos, as brasileiras são umas prostitutas e é tudo só esquemas. E além disso, os americanos são muito burros, pensam que são melhor que os outros e acham-se donos do mundo. O que é que eu acabei de fazer? Acabei de fazer uma generalização daquilo que muitas das vezes as pessoas têm um estereótipo na cabeça. E isso é muito comum quando passamos entre povos. Por exemplo, aqui em Portugal acha-se muitas vezes, existe uma ideia que o brasileiro é bandido e que as brasileiras são apenas prostitutas. O que é totalmente errado, totalmente errado. Eu tenho inúmeros amigos meus brasileiros e do qual nutro por eles um especial carinho e são absolutamente fantásticos. E não é nada disso. Não, quer dizer que não pode ser pelo pequeno, vai pelo todo. E a mesma coisa quando nós estamos no Brasil, apercebemos que existem anedotas de portugueses em que fazem caricaturar os portugueses como sendo burros, ou que têm que usar bigode, ou que têm padarias. Coisas de outros tempos e que naturalmente, culturalmente isto existe. Ou ainda, quando estamos nos Estados Unidos, de repente damos com uma realidade totalmente diferente, em que os americanos são altamente simpáticos, são extremamente afáveis e ajudam-nos naquilo que for mais necessário. Ou seja, nós não podemos opinar sobre um todo a partir do particular. Ou seja, se determinadas pessoas, que é uma pequena minoria, faz determinada coisa, nós não podemos generalizar. É um erro muito grande. E isso acontece com frequência. E por isso, se muitas vezes vais para determinados sítios e levas um estereótipo na tua cabeça, tira isso da cabeça. Por exemplo, se és de Portugal e vais para o Brasil, não leves esse estereótipo para o Brasil, porque quando chegares lá vais ver que vais ficar maravilhada com o povo brasileiro, porque é um povo extremamente afável, extremamente caloroso e muito carinhoso. Aliás, eu não consigo ter palavras porque cada vez que estou lá sinto-me mesmo muito bem com as pessoas que lá estão. Não quero dizer que não haja pessoas menos boas, existem em todo lado. Em Portugal é a mesma coisa, no Brasil é a mesma coisa e nos Estados Unidos é a mesma coisa. E por isso não podemos generalizar. É um erro com muita frequência que se faz esta coisa de generalizar um povo. E nisso podemos pegar nesse exemplo e às vezes para a nossa vida particular. Com muita frequência vemos alguém ou na televisão ou porque é mais famoso e novamente generalizamos. Opinamos sem conhecermos de fundo como é que determinada pessoa é. Porque muitas vezes aquilo que nós vemos à frente, e até já falámos num vídeo atrás, que é os bastidores de alguém, não pode ser comparado com o palco de outra pessoa. Portanto, muitas vezes as pessoas são naturalmente diferentes. E por isso a mensagem de hoje é: nunca generalizes. Nunca generalizes. Nunca tomes também a opinião de outra pessoa como tua opinião. Vê tu primeiro, vê e assim depois tiras as tuas conclusões. Aliás, ainda eu lembrei-me agora mesmo, acerca desta questão que às vezes se diz que um determinado povo é burro porque não sabe onde é determinado país, por exemplo. Acontece com muita frequência que eu vou aos Estados Unidos e por vezes as pessoas, agora já muito menos, dado o evento do Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo realmente é conhecido por todo o mundo e neste momento as pessoas sabem que ele é português e portanto sabem onde é Portugal. Mas até há uns poucos anos atrás, antes da era Ronaldo e antes da era Figo, com frequência quando eu ia aos Estados Unidos as pessoas pensavam que Portugal era uma província de Espanha. Era muito comum isso acontecer. E eu na altura achava que era impossível, que eram uma cambada de burros, não sabem isto. Quando que, se eu vos perguntar, pensem em 5 cidades chinesas. Pensem em 5 cidades chinesas, ok? Não é fácil. Claro que vocês agora estão aí no computador, podem ir ao Google e ver. Mas se pensarmos bem, 5 cidades chinesas e eu vou retirar Macau e Hong Kong, ok? Não contam como cidades chinesas,
Okay? Não vamos contar como cidades chinesas e agora tentem achar 5 cidades chinesas. Não é fácil. Não é fácil. E portanto não podemos achar que de repente, lá porque... E atenção, a China é uma coisa muito grande. A China é uma coisa muito grande. Por isso, a mesma coisa nós não podemos achar nos Estados Unidos, quando alguém não sabe que os Estados Unidos é tão grande, quando alguém não sabe algo de um país completamente fora, não podemos logo deslogar de imediato a dizer que determinada pessoa ou que determinado povo é burro, ok? Porque cada povo tem as suas características, cada povo tem as suas características boas e menos boas. Portugal tem coisas boas, tem coisas menos boas, o Brasil tem coisas boas, coisas menos boas, os Estados Unidos têm coisas boas e coisas menos boas. Portanto, toda a gente sofre exatamente do mesmo. Por isso, nunca generalizes. Sempre que procurares uma opinião de um povo, vê por ti, vai sobretudo ao local. Não tomes por conselho dos outros ou por opinião dos outros a tua opinião. É a pior coisa que podes fazer. E por isso, desde já, queria deixar um grande abraço aos meus amigos e grandes colegas brasileiros aqui a todo Portugal e também a muitos colegas que eu tenho, felizmente, nos Estados Unidos. Um grande abraço e despeço-nos com cheio de força, cheio de energia e, acima de tudo, com muito aqui. Tchau, até à próxima!